Convidar a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Enquanto você abre ali, você quer lembrar que no próximo domingo de manhã estaremos aqui tendo nossa Assembleia Geral Ordinária. Os relatórios do ano passado, parte financeira. Você que é membro da igreja, você tem o dever de estar aqui, próximo domingo, a partir das 9 horas da manhã. Muito bem. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 13. Diz assim esse texto da palavra do Senhor. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito me impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. O Evangelho de Marcos é o menor dos evangelhos. É aquele que você consegue ler rapidinho. Dá para ler, se você for bem animado na leitura, dá para ler de uma vez só. E ele é o Evangelho da ação. O tempo todo, o Senhor Jesus está entrando numa casa, sai de uma casa, vai para o mar, sai do mar, vai para uma cidade, entra numa cidade. São trechos pequenos e o tempo todo Jesus está em movimento. É um texto muito gostoso de ler. É cheio de aventura e bem sucinto em vários detalhes. E aqui logo no início, esse texto do batismo de Jesus, da tentação de Jesus, que em Mateus e em Lucas ele tem um trecho muito longo, até mesmo João, ele vai ter um trecho longo do batismo de Jesus, um trecho longo sobre a tentação de Jesus. Marcos, ele traz uma explicação resumida. E nesses dois pontos, o batismo de Jesus e a tentação de Jesus, ele apresenta Jesus se identificando com você. Ele apresenta Jesus se identificando comigo. Jesus sendo um Salvador que se identifica conosco. E Jesus é o Salvador que desceu do céu. Não é, irmão? Desceu do céu, deixou sua glória, deixou sua majestade, escondeu por um período a sua divindade. De vez em quando a divindade de Jesus aparecia. Na ressurreição de Lázaro, na multiplicação de pães e peixes, acalmando uma tempestade. De vez em quando a divindade de Cristo aparecia, mas na maior parte do tempo ela estava toldada, coberta, escondida. Mas Jesus veio assim, identificando-se com os homens que ele veio salvar. Paulo até vai dizer em Filipenses 2, 5 a 8, explicando essa identificação de Jesus conosco. Paulo vai dizer assim, Filipenses 2, 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus escolheu então deixar a sua glória para andar com pecadores, mas apesar de não ter pecado, Jesus andou como se tivesse pecado, porque ele andou debaixo das dores deste mundo. Jesus escolheu sentir as dores e passar pelas lutas e provações dos homens. Jesus escolheu passar por essas provações para que a sua obra de salvação fosse realizada de modo
experiências de Jesus, aqui, vivendo com pecadores, ele identifica-se plenamente com os pecadores. Isso é prova do amor de Jesus. Ele não olhou para si mesmo pensando assim: estou aqui no céu, olha quanta glória, olha quantos anjos me servindo, eu não vou para a terra, eu não vou viver no meio de pecadores. Mas Jesus, para nos salvar, identificou-se com pecadores, deixou a sua glória e veio habitar aqui, para identificar-se com os pecadores que ele veio salvar. E a pergunta simples dessa noite é: em que consiste a identificação de Jesus com os pecadores? E a resposta é dupla. Em que consiste a identificação de Jesus com os pecadores? E a resposta é dupla, porque o batismo de Jesus e a tentação de Jesus revelam qual é essa identificação. Porque Jesus é um Salvador tão maravilhoso, porque Jesus é um Salvador único, porque Jesus é um Salvador confiável, porque Jesus é o Salvador que é. Em que consiste essa identidade dele conosco? Nós vamos ver então duas respostas. Primeira resposta está nos versículos 9 ao versículo 11. Jesus se identificou com a nossa culpa para nos salvar. Jesus identificou-se com a nossa culpa para nos salvar. É o que está nos versículos 9 a 11. Jesus deixou sua cidade, deixou Nazaré, lá na Galiléia, e foi ao Rio Jordão para que João Batista o batizasse. Ele deixou sua pequena vila, sua pequena cidade, onde cresceu e foi carpinteiro, está em Marcos capítulo 6, versículo 3, e colocou-se diante de João Batista, profeta de Deus. E o que significava ser batizado por João Batista, irmão? Por que Jesus precisava passar por esse ritual de batismo? O que era o batismo de João? O batismo de João era de arrependimento, era um sinal em que a pessoa batizada declarava estar triste e arrependido dos seus pecados, e estava se comprometendo a mudar de vida. O batismo, a água do batismo, simboliza a purificação da nossa alma, o lavar do pecado e levar embora. O batismo é uma figura do lavar da corrupção moral do pecado na nossa alma. Lucas 3, 2 e 3 diz assim: veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. A palavra de Deus foi até João Batista no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para perdão de pecado. Então, o batismo de João Batista era um batismo que simbolizava tristeza pelo pecado, arrependimento pelo pecado, desejo de mudança de vida. Quem ia até João Batista dizia assim: João, eu sou pecador, mas eu quero uma nova vida, eu quero mudar de vida, eu quero ser lavado. E o batismo então era isso. Surge a pergunta, irmãos e irmãs: Jesus tinha pecado para ser lavado simbolicamente no Rio Jordão? Sim ou não? Não. Havia nele algum mal moral? Havia em Jesus alguma desonra? Ele desonrou os pais alguma vez? Jesus era orgulhoso? Jesus era soberbo? Jesus era invejoso? Não. Não havia pecado em Jesus, não havia maldade em seu coração. Jesus era puro, sem mácula, de alma limpa, todo santo. Então, por que Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão? Um batismo que simbolizava o lavar do pecado. Jesus fez isso, pois de fato Jesus carregava sobre si os nossos pecados. Isaías 53, 6 diz assim:
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ainda em 2 Coríntios 5, 21, Paulo vai dizer: aquele que não conheceu o pecado, Deus, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus foi até o Rio Jordão para ser batizado por João, numa demonstração clara de que ele estava aceitando carregar o seu pecado, estava aceitando carregar o meu pecado. Inclusive, no dia após ser batizado, Jesus está passando assim, e João Batista com os discípulos, e de repente Jesus passa assim no campo, e João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fica claro que a decisão de Jesus em ser batizado significou o seu comprometimento de tomar a culpa dos pecados de todos aqueles pelos quais ele morreria. Eu vou repetir isso. A decisão de Jesus em ser batizado significa o seu comprometimento de tomar a culpa de pecado de todos aqueles pelos quais ele morreria na cruz. João Batista até chegou a dizer uma hora assim: Senhor, o Senhor vem aqui para ser batizado, é o Senhor que é santo, eu sou pequeno. E Jesus responde: deixa, a gente precisa cumprir isso, irmão. Ao aceitar o batismo, Jesus aceitou a cruz. Ao passar pelo batismo, Jesus assumiu que ele morreria no seu lugar e morreria no meu lugar. Esse ato de entrega irrestrita de Jesus ao plano traçado na eternidade alegrou o coração de Deus. Quando Jesus então diz: João, pode batizar, eu me comprometo a carregar o pecado, eu me comprometo a ser amaldiçoado, para que os homens sejam abençoados. Com esse ato, o coração do Pai se alegrou, a tal ponto de Deus Pai falar assim: tu és meu filho amado, em ti me comprazo, em você eu me alegro, em você eu tenho prazer. Essa alegria é vista no fato do céu se rasgar, o Espírito Santo descer como pomba sobre Jesus imediatamente após o batismo, e Deus Pai falar: você é minha alegria. Deus Pai se alegrou com o fato de Jesus aceitar, levar adiante o plano traçado de salvação. Jesus aceitava, Jesus dizia: Pai, estou aqui, vou levar os pecados dos homens, vou passar pela cruz, vou morrer a morte deles. E o Pai se alegra e envia o Espírito Santo, para que Jesus, ungido pelo Espírito Santo, tivesse todo o poder para cumprir a obra de salvação. Deus então, diante da aceitação de Jesus de tomar o nosso lugar, Ele garantiu unção para Jesus com o Espírito Santo, para que na sua missão tivesse poder e autoridade. Ao receber o Espírito Santo, Jesus foi ungido como eram ungidos os profetas no Antigo Testamento, como eram ungidos os reis do Antigo Testamento, como eram ungidos os sacerdotes do Antigo Testamento. Tudo isso você encontra: unção de rei, profeta e sacerdote. Porque rei, profeta e sacerdote encontra a sua plenitude em Jesus. Jesus é ungido com o Espírito Santo porque Ele é o maior profeta, porque Ele é o maior sacerdote, porque Ele é o maior rei. As palavras ditas do céu demonstram amor e contentamento no coração do Pai pela obediência do Filho. Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Deus revela a sua paternidade. Jesus não recusou
assumiu o seu pecado e o meu pecado. E o Pai não recusou dizer que aquele que seria amaldiçoado na cruz era o seu filho, em que ele tinha muito prazer. Que alegria, irmãos, que alegria. Que alegria para nós. Jesus tomar o nosso lugar e identificar-se conosco, identificar-se com homens pecadores para nos salvar. Jesus se identificou com a nossa culpa para nos salvar. É o que está nesse trecho do batismo de Jesus. Ele não precisava lavar pecado de si, mas ele lavaria com o seu sacrifício, com o seu sangue derramado o nosso pecado. Jesus é o Salvador que se identifica conosco, porque ele identificou-se com a nossa culpa, e isso é visto no seu batismo por João Batista. Mas a segunda resposta para em que consiste o Salvador se identificar conosco está nos versículos 12 e 13, na tentação de Jesus. E a identificação de Jesus conosco indica a identificação dele com as nossas lutas. Jesus se identificou com as nossas lutas para nos dar livramento, para nos dar proteção e para nos dar vitória. Jesus não só se identifica com a nossa culpa sendo batizado, mas ele se identifica com as nossas lutas indo para o deserto, versículo 12 e 13. E logo o Espírito impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. O caráter do Messias é revelado nesse teste, nesses 40 dias de provações e tentações. Cristo venceu o diabo no deserto. Cristo foi fiel no deserto. Cristo não caiu em pecado no deserto. O segundo Adão venceu no deserto. Que contraste com o primeiro Adão, que foi derrotado aonde? No jardim. Foi infiel aonde? No lugar de bonança. Mas Jesus foi fiel. O segundo Adão foi fiel no deserto, num lugar de lutas, porém de grandes vitórias para o povo de Deus. E a maior vitória do povo de Deus nos desertos que você vê na Bíblia é essa vitória aqui. Jesus se identificou com as nossas lutas, ele identificou-se conosco na tentação. Jesus passou a conhecer nossas limitações, nossas fraquezas. Você sabe, ele ficou 40 dias sem comer e no final diz assim, teve fome. Eu teria fome com bem menos horas. O Rei da Glória não sabia o que era sofrer. Ele soube então que todos os crentes precisariam de livramento e proteção em períodos de lutas e tribulações, porque nós somos cheios de limitações e fraquezas. Jesus soube como é lutar contra as tentações do diabo, contra as ofertas do mundo. Você está com fome? Faz essas pedras virar pão. Te dou as glórias desses reinos, se prostrado você melhorar. Prova que você é amado de Deus, filho de Deus. Pula daquele embaixo, os anjos vão te proteger. Tentações que nós passamos nos dias de necessidade, nos dias de orgulho, nos dias em que as coisas são apresentadas para nós como se fossem boas por si só. Jesus soube na própria carne o que é ser tentado. Vamos ler Hebreus 4, 14 e 16, que diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Então nós temos o Filho de Deus, Jesus, como nosso sumo sacerdote, e ele está onde? Lá no céu. Então vamos manter firmes
A nossa confissão de fé. Versículo 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Por que eu posso ficar firme na confissão da minha fé, na declaração da minha fé? Porque o sacerdote que está lá no céu e cuida de mim, ele foi tentado à minha semelhança. Aí, pode voltar lá, desculpa. Ele foi tentado à minha semelhança. Ele sabe o que é sofrer, mas contudo sem pecado. Olha o 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que esse texto está dizendo? Que quando você é tentado e você ora assim: Jesus, a tentação está forte, está difícil, Jesus te socorre, porque Ele sabe na carne o que é ser tentado. E Ele se compadece de você e se compadece de mim. Por isso que nós temos um sumo sacerdote que está no céu, que se compadece de nós, porque a dor que a gente passa, Jesus passou. A luta que a gente enfrenta, Jesus enfrentou. Ele foi tentado como nós, porém não caiu em tentação. Jesus teve problemas na família, irmãos. Os irmãos dele não criam nele. Ele dependia de bênção para a provisão diariamente. De vez em quando só teria comida se multiplicasse, não é? E para pagar o imposto, tinha que pegar na boca do peixe. Lucas 8 vai dizer que Jesus, o ministério de Jesus e dos discípulos, era sustentado por mulheres. Você sabe o que é ser sustentado por mulheres no primeiro século em Israel? Não tinha sobrando. Jesus chorou pela morte de um amigo. Lembra ele chorando? No cemitério, diante da imagem das irmãs de Lázaro morrendo, e aquela multidão toda, e o seu amigo morto. Jesus chorou. Jesus ficou muito triste pela falta de fé das pessoas. Jerusalém, Betsaida, se em outro lugar tivesse feito milagre, como eu fiz aqui, o povo lá teria se convertido, mas vocês são duros de coração. Jesus foi abandonado pelos seus amigos no jardim, não foi? Depois da ceia, este pão é o meu corpo, esse cálice aqui é o sangue da nova aliança. E depois eles vão lá, e quando Jesus é preso, no primeiro momento Pedro até corta a orelha do servo lá do sacerdote, e ele errou, né? Ele deve ter virado o pescoço e acertou a orelha. Mas quando Jesus foi manietado, quando ele foi amarrado, o que os discípulos fizeram? Abandonou. Ele foi traído por um beijo. Aquele beijo era o ápice da traição de Judas. Na cruz, ele sentiu-se desamparado pelo Pai. Deus meu, por que me desamparaste? Assim como nós sofremos, irmãos e irmãs, Jesus sofreu. Assim como nós lutamos, Jesus lutou. Contudo, e graças a Deus por isso, sem pecado. E se isso não fosse verdade, ele não poderia ser o grande sacerdote que nos ajuda. Vamos ler Hebreus 9,14. Hebreus 9,14 vai dizer assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula, sem pecado, sem mancha, sem erro, se ofereceu a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Jesus, ele morre na cruz, tentado, sofrendo, lutando, atribulado, mas o sangue que escorre dele
que por meio desse sangue nós somos lavados de obras mortas, nós somos purificados de uma consciência morta para servirmos a um Deus vivo. Nos aproximemos, irmãos e irmãs, do trono divino por meio de Cristo. Este trono não é mais um lugar que nos assusta, mas um lugar onde achamos graça sempre que precisamos de ajuda. Cristo, Ele identificou-se com nossas lutas, com o nosso sofrimento, para que na hora do aperto nós possamos recorrer a Ele sem medo. Alguém que tem medo de se aproximar de Deus? Talvez você vai falar assim, não, pastor. Mas lá no fundo do coração, a gente não deve ter medo. Jesus, Ele não vem até nós com raios e trovões. Depois você pode ler em casa, Hebreus 12, 18 a 24, não vou ler agora, mas o texto vai dizer assim, olha, não fica com medo igual o povo lá no deserto, porque Deus apareceu no monte, raios, trovões e barulhos, e a montanha tremia e sacudia, e era tipo terremoto, e o povo falou o que com Moisés? Moisés, vai lá você, nós não. E aí ele vai dizer assim, na parte final, não fica com medo, como se Deus viesse a nós fazendo uma montanha tremer, de jeito nenhum. Agora se aproxima de Deus, por quê? Ele vai dizer assim, versículo de número Hebreus 12, falei 18 a 24, e ele vai dizer assim, versículo 22, vocês não estão chegando naquele monte que tremia, mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala de coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Em outras palavras, Hebreus está dizendo assim, porque Jesus se identificou comigo, Ele não vem até mim agora, numa montanha pegando fogo, tremendo com barulhão, mas Ele vem até mim na cidade santa, Ele vem até mim com a Assembleia dos Santos, Ele vem até mim com a Igreja dos Primogênitos, Ele vem até mim com os Espíritos dos justos aperfeiçoados, Ele vem até mim com o seu sangue da aspersão, que fala de coisas superiores. Jesus se identificou conosco, na nossa culpa e nas nossas lutas, para que por meio dele pudéssemos nos aproximar de Deus Pai. Ele deixou o céu, para que agora nós pudéssemos ir para o céu. Cristo sofreu o que sofremos, e com a experiência de quem sofreu, Ele nos socorre. Ele é perfeito mediador a nosso favor. Ele intercede continuamente por nós junto ao trono do Pai. Queridos irmãos e irmãs, Jesus sabe, não por olhar, mas por sentir sua dor. Ele não apenas sabe que você está chorando, Ele sabe o que é ter uma lágrima quente escorrendo pelo rosto. Já teve noite sem dormir? Jesus também. Já sentiu a dor da traição, a dor da solidão, da amargura, do abatimento espiritual? Jesus também. Contudo, sem pecar, para que ele pudesse ser um sacerdote perfeito, um mediador perfeito, para que quando eu pedir ajuda,
Ele possa vir e me ajudar e me socorrer. Com a sua vitória sobre Satanás e sobre as feras no deserto. Olha aí, volta lá no texto aí de Marcos 1, 13. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Ele venceu Satanás. Ele venceu as feras do deserto. E ele então foi servido por anjos que podiam cantar que a vitória do Cordeiro havia chegado. A vitória do Cordeiro havia começado. Mesmo cercado por perigos, as feras, que podem representar os perigos externos, as hostilidades do mundo, a dor do nosso coração, mesmo cercado por perigos de feras e de ataques como de Satanás, a presença de Deus e o ministério dos anjos sustentam cada um de nós. Em Hebreus 1, 14, a gente encontra esse versículo bonito, que diz assim, Hebreus 1,14, vai dizer assim, sobre os anjos, que são ministros de Deus a nosso favor. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que estão de quê? Herdar a salvação. Jesus sofre, ele vence, se identificando conosco, para que nós pudéssemos nele nos aproximar de Deus. E enquanto nós vivemos aqui, enfrentando Satanás no deserto, com as feras do mundo, temos não apenas o suporte do Pai, o suporte de Jesus, o suporte do Espírito Santo, mas temos também o suporte dos anjos, que são ministros a favor, são trabalhadores a favor, são servos a favor daqueles que vão herdar a vida eterna. Jesus foi guiado pelo Espírito até um lugar da tentação para vencer ali. O Espírito de Deus tem guiado você para vencer no deserto? Não para ser derrotado no deserto. Você precisa ou não precisa dessa direção do Espírito Santo? Claro que precisamos. Queridos irmãos e irmãs, quem, além de Jesus, se identificaria com a gente assim? Tem tanta gente que promete identificação e é mentira, né? Mas Jesus deixou o céu para identificar-se conosco na nossa culpa e sofrer o peso da maldição sobre o cima. Jesus se identificou com as nossas lutas e sofrimentos e tentações, para que agora, na hora do aperto, quando a gente falasse assim, socorro, Jesus, ele venha com experiência para socorrer a cada um de nós. E a pergunta é, quem, além de Jesus, se identificaria com um pecador assim, para salvá-lo? E a resposta é, ninguém, só Jesus. Por isso, confiemos em Jesus, amemos o Senhor Jesus, busquemos o Senhor Jesus, oremos em nome de Jesus, adoremos a Ele de todo o nosso coração e que nós o amemos de toda a nossa alma. Jesus é o Salvador que se identifica conosco para nos salvar na nossa culpa e nas nossas lutas. Amém? Amém. Você está precisando de Jesus para te ajudar nas lutas, para te animar, para tirar os pecados da sua alma? Só Ele pode fazer.